Ok, pessoal, vamos abrir o livro aqui para dar uma olhada, então. Iniciar. Jovem, qual é a, tu lembra qual é a página? É a 449, o marcador. O marcador? É dessa? É 17. 17. Enquanto o volume do sólido que resulta pela região delimitada pelas dadas gira em torno do eixo X. X igual a 1 sobre 4 mais x ao quadrado, x igual a menos 2, x igual a 2 e y igual a 0. Muito bem. Acho que agora podemos iniciar. Bem. Bem, então vamos lá. Na terça-feira, nós vimos alguns exemplos de aplicações da integral definida no cálculo de volume de sólidos de revolução. A gente viu que as formas, né, de obter o sólido consistem em, dada uma região ali do plano, girar a região em torno de um eixo, que é o eixo X, ou em torno do eixo Y, né? São os exemplos que nós trabalhamos. Então, o exercício referido ali, né, diz o seguinte: calcular o volume, exercício número 17, né? Qual é o marcador, por favor? 449. Então, os dados são os seguintes, né? A região limitada por y igual a 1 sobre raiz de 4 mais x ao quadrado, né? X igual a menos 2, x igual a 2, x igual a 0, certo? E o eixo de rotação é o eixo X, ok? Então, essa função aqui, né, é uma daquelas funções que eu já nós vimos aqui,
é uma função que, você observe, ó, o x aqui está elevado ao quadrado, né, vai ser sempre um número positivo, porque quando a gente pega um número pertencente aos reais, né, nos reais que está factorizado, e eleva ao quadrado, o resultado da potência, né, x ao quadrado, será sempre um número positivo ou igual a zero. Quando é que vai dar zero? Quando exatamente o x for igual a zero, né? Porque zero ao quadrado é zero. Os demais valores de x, escolhidos no domínio, e vejam que o domínio varia com x de menos 2 até 2, né? Então vai passar ali pelo ponto zero. Então, essa função vai estar definida realmente em todos os pontos deste intervalo, né? E o resultado, né, dessa expressão, vamos supor que eu queira calcular ali, né, só para ter uma ideia dos valores, principalmente nas extremidades, né? Vamos supor lá que tu escolha o x igual a menos 2. Ó. Se tu for calcular o y, tem que fazer 1 dividido por 4 mais menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, né? Que vai dar a raiz quadrada de 8. Ou seja, 1 dividido por 2 raiz de 2. Bom, se vocês quiserem saber o valor, o número real dessa expressão, você tem que pegar uma calculadora, certo? E fazer essa conta, né? Por exemplo, eu acho que no computador tem uma calculadora para fazer isso. Raiz quadrada, né? Multiplica por 2, dá esse valor aqui. Aí aperta ali na teclinha do 1 sobre x, vai dar 0,35, digamos. Tá? Esse é o valor do y. Correspondente a x igual a menos 2. Por exemplo, se vamos supor que o x seja zero, só para a gente ter uma ideia, né, de como é que vai ser o comportamento da função. Aqui vai ficar 4 mais 0 ao quadrado, aqui dentro da raiz quadrada. E aí, nesse caso, não precisa nem da calculadora, né? Porque 4 mais 0 dá 4, e a raiz de 4, a gente sabe que é 2, né? Vai dar 0,5, né? Se é a divisão. E no ponto 2, vocês fazendo a conta aqui no ponto x igual a 2, o vai dar o mesmo resultado correspondente a x igual a menos 2. Né? Porque vai levar ao quadrado, né? Vai ficar 1 dividido por 4 mais 2 ao quadrado, né? 1 dividido pela raiz de 8, que é exatamente o mesmo resultado lá encontrado no ponto x igual a menos 2. Então, vejam, ó. O domínio é de menos 2 até 2, aqui no eixo horizontal, né? Então, vou fazer aqui uma escala de conta aqui que é 0,35, aqui é 0,5. É mais ou menos uma coisa assim. Então, vejam, esse aqui é um pedaço da curva correspondente a esta função, restrita a esse domínio, né, quando x varia de menos 2 a 2. Esta equação corresponde a esse segmento de reta aqui, ó. Esta equação corresponde a esse segmento de reta. E o y igual a 0 é o próprio eixo x. Então, a região a que se refere o enunciado desse problema
essa região aqui. Aí vocês vão fazer a rotação desta região em torno do eixo horizontal. Hã? Botei negativo. Eu não sei por que eu associei que era menos. Eu estava com um exemplo de ontem lá que eu fiz exatamente essa mesma função que tinha os 9 menos. Beleza, obrigado. Vamos fazer aqui a correção. Eu fiz exatamente esse exemplo, só que era menos 1 sobre 2, 0,35, aqui, né? E aqui o 0. Agora sim. Muito bom. Então, gira pequena região ali em torno do eixo X, vai dar um sólido, são negócios mais ou menos assim, ó. Certo? Pois. Até no site da Wolfram tem ali um comando que é possível fazer esse tipo de rotação. A gente pode dar uma pesquisada. Bom, o volume. Né? O objetivo é calcular o volume. O volume é π vezes a integral de A até B da f de x elevado ao quadrado de x. Tá? Essa é a fórmula que nós vimos para o volume do sólido de revolução. Então, de x vai ficar π vezes a integral de menos 2 a 2, tá? De 1 sobre raiz de 4 mais x ao quadrado. O denominador ali. Eleva ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Vai ficar π vezes integral de menos 2 a 2 de 1 sobre 4 mais x ao quadrado de x. Daí a gente tem que consultar aquela tabelinha lá da... Vocês lembram que tinha uma tabela lá de integrais? Nosso livro. Que era... Tem que usar a tabela de integrais. Acho que na página... Você viu o marcador? Você acha que era 244? Ah, não. Tá? Eu também penso que é 244. Acho que é 244. Vamos tentar o 244. Senão a gente tenta o 344. É pelo número. Aqui. Consegue. Estão vendo aqui, ó. Essa tabela, essa fórmula, a fórmula 12 aqui, tá? É a mais parecida, né, com aquela fórmula que vocês estão vendo ali. Certo?
Mais para frente, ele apresenta outras fórmulas, uma pequena modificação. Então, aqui, vocês podem pensar no seguinte, né? Uma maneira de obter essa integral é usar a técnica de substituição. Tá? Outra possibilidade é que esse é um dos assuntos que nós iríamos abordar na aula de hoje, né? Eu ia falar sobre as técnicas de integração. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui nesse capítulo, ó, ele mostra estas mesmas fórmulas, só que escritas. Estão vendo? Ó? Ele faz uma pequena revisão das fórmulas e já apresenta alguns resultados, digamos assim, já na linguagem da técnica da substituição. Vocês lembram lá que quando a gente fez o uso da técnica da substituição, a gente usava aquela variável auxiliar U, né? E a gente calculava o DU e tal para fazer o cálculo das novas primitivas, né, quando as funções são funções compostas. Tá? Então, nesta página aqui do livro, ele apresenta o que a gente chama então de revisão das fórmulas, para que vocês não precisem fazer toda vez que forem encontrar uma fórmula resultante de uma substituição que é muito imediata, para que fazer tudo de novo? Então, já utiliza a fórmula adaptada, digamos assim. Tá? Então, vocês observem que essa expressão que aparece aqui, ó, acho que está mais... Professor, qual é o marcador dessa página? Ah, sim, já vamos ver. É 509, tá? 509. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, nós queremos calcular, né, esta integral aqui. Então, vocês observam que essa fórmula 22 aqui, ó, vendo? Ela é exatamente a fórmula que a gente está precisando. Né? Porque a letra que aparece aqui, pessoal, se é x ou u, não faz diferença. Né? Então, é só identificar aqui, ó, que o a ao quadrado, né? Ó, vamos escrever aqui a fórmula. Integral. Vou usar exatamente a mesma notação ali do autor, tá? Então, o que ele está nos dizendo? Se em vez de ser aquela fórmula anterior, que aqui aparecia 1, né, que é o caso que recai, ó, quando tu tem essa integral aqui, ó, ela vai te dar direto o arco cuja tangente é x mais uma constante, tá? É direto. Agora não tem aquele 1 ali, tem o 4. Então, tu faz uma adaptação. Ó, neste exemplo aqui, tu vai usar a fórmula 22. Ó, vamos escrever aqui. O a ao quadrado é 4. Certo? E aqui nessas fórmulas, para simplificar, a gente considera que o a é positivo, então o a vale 2. Ó, então vai ficar... Ó, veja que eu estou escrevendo a integral indefinida, certo? Só para a gente não ficar repetindo, né, as demais informações. Ó, 1/2 do arco, cuja tangente é x sobre 2, mais c. Certo?
Professor, por que tinha um meio ali na frente? Sim, por causa dessa expressão que tem aqui, ó. Ah, tá. É que, claro, que se o A fosse 1, né, daí 1 dividido por 1, aí não. Então ele inclui todos os casos, né? Certo? Então, o objetivo do autor aqui nesse tópico, né, que ele chama de revisão, é exatamente evitar que tenha que fazer a substituição. Então ele já apresenta a tabela, digamos, adaptada para esses casos em que tu tem que fazer uma pequena modificação. Certo? Muito bem. Então, esta é a primitiva. Então, tu vais utilizar este resultado, né, no cálculo do volume. Ó. O volume é π vezes, ó, 1/2 do arco, cuja tangente é x sobre 2. Essa é a nossa primitiva, né? O que nos diz o teorema fundamental do cálculo? Nós devemos calcular essa primitiva no extremo superior, menos a primitiva no extremo inferior, né? Para obter o resultado da integral definida. Então, vocês podem prestar atenção, depois eu dou um tempo para vocês copiarem, vocês podem ficar bem concentrados, acho que é mais proveitoso. Sem pressa, tá bom? Bem tranquilo. Olha só, então vai ficar π sobre 2 vezes o arco, cuja tangente é 2 dividido por 2. Vocês vejam que eu tenho que substituir o x aqui, né, fazer a divisão e depois usar a função inversa, tá? Então eu recomendo fazer isso bem detalhadamente, né, sem pressa, principalmente com essas funções que são funções trigonométricas inversas, que não são funções tão frequentes, né? Então, tem que estar bem atento. Muito bem. Vamos lá, fica π sobre 2 vezes o arco, cuja tangente é 1, menos o arco, cuja tangente é menos 1. Aí fechou aqui. Tá? Bom, como é que tu vai calcular, né, a função arco cuja tangente é 1? Tá? Tem que usar a função inversa e tem que lembrar que nestas fórmulas, quando aparece o arco cuja tangente é θ, o arco cujo seno é θ, o arco cujo cosseno é θ, qualquer que seja a função trigonométrica inversa, esse valor que está aqui dentro do parênteses, tá, ele representa a tangente medida em radianos. Então, tu tem que fazer o cálculo com esse detalhe, né, com essa informação em mente. Porque se tu fizer uma calculadora, essas calculadoras científicas, geralmente ela vai te apresentar o resultado como um número decimal. Entendeu? Vou mostrar para vocês aqui. Se vocês colocarem aqui, ó, tá aparecendo lá para vocês, né? 1, tá? Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, tenho 3 possibilidades, ó. Eu tenho que botar em radianos, porque geralmente quando a gente usa essas calculadoras mais simples, quando a gente abre, né, a calculadora pela primeira vez, geralmente ela está configurada em graus. Em inglês, que às vezes as calculadoras estão com a abreviatura em inglês, é deg, significa graus, e rad significa radianos. O grado é um outro tipo de medida que divide a circunferência em 400 partes. Hoje, praticamente ninguém mais usa, tá? O pessoal que usava isso é para fazer medição de terras, né, porque, principalmente, no início da civilização, ali, digamos, a civilização ocidental, que se desenvolveu no Egito, os terrenos eram todos perto do rio, né, o rio Nilo. Em outros países a mesma coisa. E aí, quando havia cheia do rio, né, ele inundava os terrenos, aí depois o rio baixava e ninguém sabia onde é que estava a fronteira direito, né? Então, para fazer medições, eles usavam certas técnicas que faziam a divisão da circunferência em 400 partes, né? O grau, que é como a gente conhece, corresponde à divisão da circunferência em 360 partes iguais. É por isso que o 90 graus corresponde ao ângulo reto, né, que é 1/4 da volta completa da circunferência. Tá? Então, nesses cálculos aqui, eles têm que calcular em radianos, que é a representação do
do ângulo em número real. Tá? Então, vocês botam lá o 1, vocês vão entrar aqui na função inversa. Ó, tá vendo ali? Ó? Vocês estão vendo que aparece lá o símbolozinho ali, ó, seno na menos 1, cosseno na menos 1, tangente na menos 1. Isso aqui é a notação que a máquina usa para calcular o arco cuja tangente é 1. Porque está lá o 1 lá no visor, tá vendo? Aí tu aperta aqui. Ó, dá 0,78. Esse é o número real correspondente ao resultado da função. Tá? Só que existe uma outra possibilidade de fazer esse tipo de cálculo aqui no Wolfram Alpha, tá? Que eu recomendo que vocês usem, mas, né, mas de modo com bastante atenção. Tá? Bom, então como é que funciona? Vocês vão colocar o arco cuja tangente, tá vendo? Ele já vai apresentar algumas opções aqui, ó. O arco cuja tangente é 1, é o resultado que a gente quer. Espera um pouquinho, ele vai te apresentar o resultado. Π sobre 4, tá? Esse é o valor simbólico, né? Que corresponde a esse valor da calculadora ali, ó. Tá vendo? Ó? Olha lá, ó. 0, 78, 53, 98, etc. Então, esses resultados são iguais. Esse resultado escrito nesta forma aqui é o valor, né, da função, só que escrito como um símbolo. Enquanto 0,78 é o número correspondente, porque o π é em torno de 3,14 π92. Certo? Então, eu vou usar o símbolo π sobre 4. Né? Vou colocar ali. Então, o volume igual a π sobre 2 vezes π sobre 4 menos. Ó, aí tu tem que calcular agora o arco cuja tangente é menos 1. Então, a mesma coisa, né? Vai lá. Pode fazer isso, né, na calculadora. Vamos fazer das duas formas. Colocar menos 1, um sinalzinho ali, né, radianos, função inversa. Vai dar menos 0,7853. Se vocês fizerem aqui no Wolfram Alpha, ó, vocês veem que já dá o resultado ali, ó, né, como número decimal. Aí, se vocês pressionarem o Enter, ele vai dar a interpretação, né, como é que ele enxerga por ali, e o resultado, menos π sobre 4. Ó, resultado em radianos, tá vendo? E a aproximação decimal é menos 0,78, 53, 98, etc. Tá? Então, esse é o valor que a gente vai escrever aqui. Tá? Então, vai ficar π sobre 2 vezes π sobre 4 mais π sobre 4, né? Porque menos com menos vai dar mais. Né? Aí tu vai somar esses dois valores aqui dentro parênteses, vai ficar 2π. Né? Certo? Bom, simplifica, né? Esse 2 aqui, isso aqui são multiplicações, tá? O resultado é π ao quadrado sobre 4. Né? Então, esse é o volume. Certo? Então, é isso aí. Então, o importante aí nesse exercício, né, é essa questão aí de como calcular a função trigonométrica inversa.
Bom, vamos supor que vocês queiram fazer todos esses cálculos, né, com a calculadora, que vai dar números decimais durante o desenvolvimento. Não tem problema. Tá? Vocês vão obter aqui no final, né, π sobre 2 vezes um certo número, vocês podem multiplicar e tal. Tá? Não. Para efeito de conclusão, né, de desenvolvimento, o importante é, na verdade, saber usar a função inversa. Né? Entrar com os dados corretamente. Na verdade, né, a função inversa da tangente, né, ela tem alguns valores que são conhecidos. Tá? Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, x, né, e a tangente de x, zero, a tangente de zero é zero. Tá? Π sobre 4, a tangente é 1. Certo? Tem antes disso aqui, π sobre 3. Π sobre 6, né? Π sobre 6 é 30 graus, né? Ó, se vocês pegam, por exemplo, o seno de 30 graus, que é a mesma coisa que seno de π sobre 6 radianos, tá? Isso aqui é 1/2. Né? O cosseno de 30 graus, que é o cosseno de π sobre 6, é raiz de 3 sobre 2. Né? E a tangente, então, de π sobre 6, é a divisão desses dois. É 1 sobre a raiz de 3, que geralmente nos livros, né, em tabelas, é representado com o número racionalizado. Tá? Então, a tangente de π sobre 6, tá, é a raiz de 3 sobre 3. Se vocês calcularem como número real, vai dar 0,57, alguma coisa assim. Tá? O π sobre 4, a tangente é 1. Tá? Por quê? Porque o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, divide os dois valores iguais, a tangente dá 1. Tá? E, por exemplo, a π sobre 2, né? Π sobre 2 ele não, é um ponto onde a tangente não está definida. Né? Por quê? Porque a tangente é seno sobre cosseno. Tá? Então, vocês vejam, ó, o seno de π sobre 2 é 1. O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, se vocês forem calcular a tangente de π sobre 2, né, seno de π sobre 2 dividido pelo cosseno de π sobre 2, não tem como calcular, né? Isso aqui não existe. Tá? Não existe. Esse é o significado desse símbolo. Né? Ok? Então, esse é um exercício interessante porque ele leva, né, a utilização dessa fórmula da função trigonométrica inversa, que é o arco cuja tangente é x. Foi aí que tu não conseguiu... tu montou a integral e não conseguiu identificar a primitiva. Sim. Eu até tentei fazer de um outro jeito, mas daí deu só π sobre 4. Uhum. Eu não consegui fazer. Ok. Muito bem. Então é isso, pessoal. Vocês vejam, né, que são exercícios, é um exercício, o cálculo em si é simples. Né? Bom, a questão toda aqui é a pessoa conseguir estabelecer a relação entre a integral que aparece, né, no desenvolvimento e a fórmula correta da integral definida. Essa que foi, na verdade, a maior dificuldade. Tá? Então é importante a gente saber fazer, né, essa identificação. E é por isso que o autor apresenta, então, né, aquela pequena tabela. Então, o que eu recomendo para vocês? Tá? De repente, pegar aquela tabela ali do livro lá. Vamos ver qual é o... Aqui. Aqui, né? Cadê o livro? Sumiu?
bem. Mas eu não me lembro de ter saído do livro. Acho que está no outro livro do médico. Hã? Acho que está no lado da arquivo, lá. Lá embaixo. Sim? Não, na esquerda, na esquerda. Do lado aí. Aí. Ah, tá. Obrigado. Isso. Então, aqui, ó. No marcador aqui, 509, ele apresenta, então, essas formas. Vamos escrever algumas delas aqui para a gente fazer o registro, que vão ser úteis para vocês nessas novas etapas aí. Ó. Então, vocês vejam, agora ele está escrevendo as fórmulas na variável auxiliar, que é a variável U, exatamente para que, quando vocês tiverem já aplicado, né, uma determinada substituição, que a gente costumava usar, né, a variável auxiliar U, vocês já possam, né, aplicar diretamente essas fórmulas, né? O objetivo do autor, ao apresentar essa tabela, é exatamente otimizar, né, a aplicação das técnicas. Então, nessas primeiras, né, são aquelas que são mais usadas. Aqui ele até coloca quando a base, se for uma base qualquer. Tem a correção ali no denominador, né? E aí tem as diversas funções trigonométricas que aparecem aí, incluindo as funções trigonométricas inversas e outras expressões aí, que vocês poderão, então, se utilizar, né, essa lista de fórmulas, certo? Uma boa ideia é o seguinte. Ele não está compartilhando. Ah, tá. Ele não está. Se compartilhar acho que eu não estou entendendo. Tudo bem. Tá? Então, aqui tem outras fórmulas, né, além dessas que estão escritas no quadro. Tá? Então, o que eu vou falar para vocês agora a partir digamos, da continuação aqui. Eu vou apresentar para vocês as chamadas técnicas de integração, que assim, nós vimos as fórmulas básicas, né? Agora a gente está vendo aqui, ó,
uma adaptação das fórmulas básicas juntamente com o uso da técnica da substituição. Então, tem além desta pequena lista que está aqui no quadro, aquelas outras que estão ali na página do livro, lá no marcador 509. E aí, neste capítulo, então, das técnicas de integração, são apresentadas diversas outras maneiras de se obter a primitiva, né, a integral indefinida, e essas maneiras diferentes de serem obtidas essas primitivas, elas resultam, algumas delas, das regras de derivação, tá? Como, por exemplo, a derivação do produto, né? A regra do produto para calcular a derivada. Outras são técnicas oriundas de manipulações algébricas com funções racionais, como, por exemplo, a chamada decomposição em frações parciais. Então, existem inúmeras técnicas de integração. O objetivo de qualquer técnica de integração é exatamente resolver aquela situação que o colega apresentou ali, né? Você tinha uma função e não sabe qual é a primitiva. Esse é o ponto. Tá? Porque o conjunto, né, de funções, a variedade das funções matemáticas, ela é muito grande, né? Então não existe uma única técnica que consiga resolver todos os casos. Certo? Então, claro que no início, né, quando o cálculo, ali nos séculos 17, 18, né, foi uma época de muito desenvolvimento do cálculo diferencial integral, o pessoal ia descobrindo os resultados, né, as fórmulas e tal, e com o passar do tempo começou a se perceber, não, mas essa fórmula aqui se enquadra nessa técnica, essa outra fórmula é através dessa técnica. Então, os livros de cálculo, o que eles pretendem, né, os autores, é apresentar de uma maneira um pouco organizada, né, essas diferentes técnicas com o objetivo de facilitar, né, a vida do estudante, dos professores, enfim, de qualquer pessoa que vai se utilizar, né, daquela técnica eventualmente. Vocês, né, vão encontrar situações diferentes. Então, né, no livro, né, ele apresenta, né, como um capítulo que é voltado para a parte técnica mesmo, né, a parte de cálculo, faz isso, faz aquilo, né, é tipo um manual assim de como fazer o cálculo de integrais indefinidas. Então, a integração por partes. Tá? Então, essa integração por partes, né, ela é assim chamada quando vocês utilizarem também o... Esse que está fora do foco, né? Ah? Voltou? Você sabe por causa do meu movimento, será? Acho que ele está tentando focar, a câmera está tentando focar em ti, acho. Ele é estranho, né? Porque nas outras aulas não aconteceu isso. É estranho mesmo.
dizer que... Abrir a câmera, acho. Hã? Tenta desligar e ligar a câmera no computador. Fazer só no Zoom. Tá bom. Toda tentativa é válida, né? Mas eu não sei se... Que aqui, ó, só tem a opção de... Ali embaixo, acho. Ali embaixo... Aqui? Mais à esquerda. Aí. Sim, mas aí eu vou parar o vídeo. E só tenta fechar e ligar de novo, ver se ela... Não, aí eu só pauso a tela aqui, né? A projeção não vai pausar, não para o funcionamento. Vai focar. Tá vendo que continua gravando lá, ó? Entendeu? Agora foi. Pois é estranho, mas pode ver que tava, a bolinha continuava. Sim. Pode ser que talvez então o fato de eu me ausentar aqui e parar o vídeo, ela foca ali. Vamos ver se agora, quando eu começar a me movimentar, vai interferir. Vamos ver. Mas nas outras aulas não aconteceu isso, né? Você lembra que eu não lembro de ter percebido isso. Eu vi nos vídeos, eu assistia os vídeos ali, não. Bom. Então, pessoal, quando tu tiver de calcular integrais desse formato aqui, ó, quando tu tiver uma multiplicação de duas funções, tá? Não dá para pensar em fazer direto assim, é a integral da primeira vezes a integral da segunda, não vai funcionar. Tá? Por quê? Porque a regra do produto de cálculo da derivada diz o seguinte, ó, a derivada é calculada como a soma desses dois fatores. Tá? Então não tem como eu transformar a integral de produto em produto de integrais que não vai funcionar. Tá? Então o que essa regra acaba implicando? Se vocês calcularem, né, a integral do produto e calcularem as integrais das suas duas parcelas, tá? Mas eu não vou entrar no detalhamento aqui, pessoal, até no livro o autor faz a dedução da fórmula. Qual é a notação, né, que é sugerida para a aplicação da técnica da integração por partes? É assim, ó, tu vais identificar um dos fatores que tem aqui, digamos o primeiro, tá? Pode ser que seja o segundo, depende de cada caso, né? Porque isso aqui é uma multiplicação, né? Então eu posso alterar a ordem se for conveniente, tá? Então, digamos, um dos fatores tu vai chamar de U, e o produto da outra função pela diferencial de x vai ser chamada de diferencial de uma função genérica V, tá? Então, isso é uma escolha. Como então são dois fatores, em geral, tu tem 50% de chance de acertar na primeira escolha. E a tentativa é mesmo, no início, tá? Bom, aí tu escolheu U, a f de x, definiu que a dv é o produto, né, g de x por dx. Aí tu vai calcular a diferencial de U, vocês lembram lá, né? Diferencial de uma função é a derivada da função vezes dx, que é um dos tópicos que nós estudamos ali no início do curso. E uma vez que esta aqui é a diferencial, né, a operação inversa é a integral, para obter a função v. Né? Vocês lembram que eu comentei isso, né, que a derivada e a integral são operações inversas. Né? Então, se eu estou dizendo que a diferencial de v é o produto g de x por dx, para obter o v, eu tenho que fazer o cálculo da integral desse produto g de x dx. Tá? Então, no caso da aplicação da fórmula, ou da técnica de integração por partes, tá? Esta função aqui, ó, a princípio ela é conhecida, né? Está escrito ali, e o dv também são conhecidos. Esses dois resultados aqui tu vai ter que calcular. Tu vai definir uma função U, calcula a diferencial de U. Definiu a diferencial de V, calcula o V mediante essa integral. Geralmente, essas duas etapas aqui são etapas de cálculo imediato. É uma regra de derivação lá que tu vai aplicar, e aqui é uma integral daquelas que, digamos, está lá naquelas tabelas iniciais. Ou, talvez, tu precise fazer uma substituição. Não tem nenhum problema. Tu pode fazer uma substituição de variável aqui. Certo? Bom, aí calculou essas duas quantidades. Vocês observem que
Essa integral ela pode ser escrita como U vezes dv, tá vendo? U é f de x e dv é o g de x dx. Então, o que diz a técnica de integração por partes, resultante lá da regra do produto para cálculo da derivada? Para calcular uma integral desse tipo, tu vai fazer U vezes V menos integral de V vezes du. Tá? Então, essa aqui, ó, é a integração por partes. Acho que agora estabilizou, né? Vocês estão aí. Beleza, obrigado. Muito bem, pessoal. Então, sempre que a gente tiver, né, aí tu vai dizer assim, ó, todos os produtos possíveis e imagináveis, né, vai resolver com a integração por partes? Não. Nem sempre tu vai resolver todos, né? Não quer dizer que vai resolver todos, vai resolver muitos deles, tá? E vejam que durante o desenvolvimento da técnica, né, tu vai ter que calcular uma segunda integral aqui, ó. Tá? Então, necessariamente, quando tu calcula a integração por partes, tu calcula essa expressão aqui, que é resultante de uma primeira integral, e aí vai aparecer a segunda integral a ser calculada ali. Pode ser que tu precise novamente aplicar a integração por partes, pode ser que tu precise calcular por substituição de variável, enfim, tá? Não tem como saber de antemão. Pode ser necessária a aplicação de qualquer técnica naquela segunda integral que aparece ali. Aí vai calculando, até que chegar no momento, bom, chegou, né, na primitiva e encerrou o processo. Tá? Muito bem. Aí tu pergunta assim, então, beleza, não resolve todos os casos possíveis e imagináveis, né? Então, quais os casos que geralmente a técnica acaba sendo bem sucedida? Produto de polinômio por exponencial, polinômio por seno, polinômio por cosseno, exponencial vezes seno, exponencial vezes cosseno. Né? Essas funções, quando são multiplicadas, né, e tu precisa eventualmente calcular uma integral, a integração por partes, de modo geral, vai funcionar. Tá? Qual é a ideia que tu tem que ter em mente? Esta função que aparece aqui nessa primeira integral a ser calculada, tá? Ela não pode ser mais complicada do que a própria função que aparece lá na integral originalmente. Se tu obteve uma fórmula que complicou um pouco, por exemplo, polinômio, né? Aí o polinômio que era de grau 2 passou para grau 3, não, já abandona, porque a ideia, né, se tu tem um polinômio de grau 2, é tu tentar passar para polinômio de grau mais baixo, grau 1, né? Se tu aumentar o grau, é porque a escolha não foi a melhor. Tá? E é tentativa e erro mesmo. Não tem outra forma de aplicar a técnica de integração por partes, porque ele é uma escolha, né? Então, pode ser que a gente faça a melhor escolha já na primeira tentativa, né? E aí funciona, a gente chega no resultado, bom. E, por outro lado, se não for a melhor escolha, né? Se a gente percebe que o resultado obtido não corresponde, né, a gente faz uma outra escolha, né, e faz de novo. Então, alguns exemplos, tá, de uso da integração por partes.
Vou deixar aqui, ó. Escolher o cantinho. Ó, então, né, nesse desenvolvimento, nesse exemplo, melhor dizendo, tu tem aquela situação que eu falei agora, né? Tem um produto, um polinômio por uma exponencial. Esses casos que geralmente ocorrem aí, tu sempre vai conseguir resolver tranquilamente escolhendo o U como o polinômio. Tá? U é o polinômio x, a diferencial de V é a exponencial. Tá? Bom, então, qual vai ser a diferencial de U? Olha só que barbada. Derivada de x é 1 vezes dx. Então, eu vou escrever o 1 aqui, ó, para indicar, né? Esse 1 é o resultado do cálculo da derivada dessa função. Claro que 1 vezes dx é o próprio dx. Então, beleza. E o v é a integral de e na x dx. Que a gente sabe, né, é dessas integrais que a gente chama de integrais imediatas, que é o próprio e na x. Né? Então, ó, eu obtive já todos os fatores. Eu vou escrever aqui embaixo. Integral de na x dx, né? A gente vai substituindo de acordo com os termos. Quem é o U? É o x. Multiplica por v. Aqui, ó. V é a própria função e na x, neste exemplo. Menos integral de v, que é o e na x, vezes o du, que é o próprio dx. Então, vejam, isso que eu falei para vocês. Ó. A integral que resultou ali é uma integral, lá no lado direito, tá? Depois do sinal de menos. Vejam, essa integral é uma integral imediata. É daquelas que aparecem lá na tabela. Então, beleza. Integral de... Opa, faltou o x aqui, né? Integral de x e na x dx. Ó, corrijam, por favor, que eu tinha esquecido aqui. X e na x menos e na x mais c. Tá? Certo? Então, quero tirar a prova real, né, de que realmente esta aqui é a primitiva, né, da função considerada. Bom, lembra lá da definição. O resultado que tu encontrou, né, se tu calcular a derivada, tem que dar essa função que está aqui. Ó. É assim que tu tira a prova real, de que realmente, né, o resultado está correto. Né? Então, ó, integral de x e na x dx é x e na x menos e na x mais a constante de integração. Então, ó, pega o resultado, a constante não precisa derivar, porque a derivada da constante é zero. Né? Ó, aqui tu vai ter que usar a regra do produto. É daí que vem, né, a integração por partes. O que vai acontecer aqui? Ó? Derivada de x é 1 vezes e na x, mais x vezes a derivada de e na x, que é na x, menos a derivada de e na x, que é o próprio e na x,
cancela esse com esse, sobra x na x, que é o que tem que acontecer. Tá? Sempre que tu deriva o resultado da integral indefinida, o resultado da derivada tem que ser essa função que está aqui, né? O símbolo da integral. Certo? Então, esse é um exemplo, né, em que, de fato, a integração por partes, né, é bem sucedida. E não pense assim que foi uma coisa assim, direta e trivial, né? Durante o desenvolvimento do cálculo, né, das fórmulas, como a gente conhece hoje, que tem os livros, né, tudo muito bonitinho, muito certinho, havia muita controvérsia. Tá? Quais são as pessoas que mais contribuíram no início, né, do desenvolvimento do cálculo? O Newton, que é o Isaac Newton, que nasceu na Inglaterra, né, era inglês, bastante famoso, físico, né, e desenvolveu o cálculo diferencial para explicar o movimento dos objetos, né, desenvolveu diversas leis da física, a lei da gravidade, né, a lei da gravitação universal acreditada ao Newton, né. Ele nasceu em 1643, tem alguns livros que falam que é 1642. Por quê? Porque ele nasceu ou no final do ano de 1642 ou bem no início de 1643. Então, né, tem essa pequena controvérsia, mas digamos que seja 1643. Tá? Então, ali no século XVII, tá, naquele período, um pouco, quando ele tinha em torno de 20 anos, né, na Inglaterra teve o episódio da peste, que foi uma doença infecto-contagiosa que matou muita gente. E então ele se recolheu, ele saiu da universidade onde ele estava, ele se recolheu para a cidade onde ele morava, ele tinha uma propriedade, né, e lá ele ficou estudando. Né. Então ele desenvolveu lá diversos resultados da teoria. E tinha, na Alemanha, né, tinha um outro matemático, um outro filósofo lá, que na época não se distinguia muito uma coisa da outra, né, desenvolveu o cálculo infinitesimal, o Leibniz. E eles começaram a publicar alguns resultados e até trocaram correspondência durante um certo tempo, que um descobriu, né, o trabalho do outro. Só que na época, vocês imaginam, né, uma carta chegar da Inglaterra para a Alemanha, né, demorava muito tempo, né, como hoje vocês mandam um WhatsApp que em segundos, né, nem segundos, né, em média de segundo atravessa o mundo. Né. Então, a correspondência demorava muito tempo, né, para chegar de um lugar para outro. E então as ideias às vezes demoravam, né, a se consolidar. Às vezes a pessoa tinha uma ideia que o outro divergia, então até encontrar um consenso, né, demorava meses, anos, né, para se chegar a uma conclusão sobre que se essa fórmula A ou a fórmula B que estava certa. Tá? Mas muito bem, aí passando o tempo, as coisas foram sendo resolvidas. Tá? Então esta fórmula é uma das muitas fórmulas que é resultado, né, dessas pesquisas, desses estudos. Então, evidentemente que aqui eu estou apresentando para vocês a aplicação da fórmula. Né? Mas eu deixo registrado que parece fácil, mas para chegar nela, né, as pessoas dedicaram bastante tempo, né, e energia para compreendê-la, né, e depois fazer a utilização como a gente está utilizando até hoje. Então, vou mostrar aqui um outro exemplo. Temos tempo. Vamos pegar aqui um exemplo que envolve uma função trigonométrica. Então, aqui, ó. Esses são os casos típicos em que é bem fácil a escolha. Tá? Se eu tiver polinômio por função trigonométrica, é batata. O polinômio deve ser a função U e a diferencial de V deve ser o produto seno de x por diferencial de x. Tá?
Não esqueça de escrever aqui o dx, aqui, tá, pessoal? Para diferenciar, né? Para mostrar que isso aqui realmente é uma diferencial, tá? O dv não é simplesmente seno de x. O dv é o produto do seno de x pela diferencial de x. Gastou de novo. Ah, obrigado. Então, vamos fazer o que o colega ali sugeriu. E beleza. Vou usar a receita ali. Talvez seja isso. Eu acho que o meu movimento ali que de repente confunde o foco da câmera. Tá? Mas eu não consigo ficar parado aqui. Bom, então, U é o x. Tá? Ó, diferencial de U é a derivada de x, que é 1 vezes dx. Então, de novo, como no exemplo anterior, a diferencial de U e a diferencial de x são iguais. Tá? O V é a integral do seno de x dx. Ó, integral do seno de x é menos o cosseno de x. Vocês observam que aqui eu não escrevi a constante de integração, né? Porque isso aqui é uma etapa intermediária do cálculo que não interessa, não é vantajosa a utilização da constante, tá? Então aqui a gente não utiliza, de fato, a constante de integração. Então o que eu sugiro para vocês? Escrevam a fórmula, tá? Ali da integração por partes, está ali, ó, e vamos aplicar nesse caso particular. Integral de x seno de x dx, U vezes V, x vezes menos o cosseno de x, menos, ó, vamos conferir, x vezes V, U vezes V, que é x vezes menos o cosseno de x, está ali, né? Menos, lá da fórmula, integral de V, que é menos cosseno de x, vezes dx. Então, olha só, para fazer bem detalhado, ó, a gente vai multiplicar aqui, colocando o sinal de menos na frente do produto, menos x cosseno de x. Esse menos com esse mais fica mais a integral do cosseno de x. Então, integral de x vezes seno de x dx é menos x vezes cosseno de x, mais. Aí vocês vão lá. Qual é a integral do cosseno de x dx? É uma das integrais imediatas, lá do início, né? Que a integral do cosseno é seno. Mais uma constante de integração. Tá? Tranquilo? Tá ali, né? Não preciso nem... Não. Nesse caso aqui eu não vou fazer a verificação, mas se vocês quiserem fazer a verificação, né, vocês têm que pegar esse resultado aqui, calcular a derivada, vocês vão ver que no final, após as simplificações, vai dar x vezes seno de x. Nós estamos de tempo aqui, pessoal. Vou fazer mais um exemplo. Não, vou fazer um outro exemplo. Vou fazer um exemplo para mostrar para vocês que, às vezes, né, a informação fica meio escondida, digamos assim, né, e a gente tem que ser capaz de garimpar
né, para descobrir. Vocês olham só, aparentemente, né, vocês olham para essa expressão aqui, tá, mas cadê o produto? Só tem um fator, né? É que, na verdade, essa integral aqui, ó, olha só, é a integral de 1 vezes logaritmo de x. Quer dizer, na ordem mais... Tá? Então, eu tenho que a escolha que vai funcionar é essa aqui. Cara, eu poderia deixar só o dx, tá? Mas eu faço questão de, nesse exemplo, que é um exemplo inicial, né? Escrever o 1 para mostrar que tem um produto aqui. Só que não é comum aqui escrever a multiplicação por 1 exatamente pelo fato de ser elemento neutro. Mas às vezes é interessante, né? A gente usar esse recurso. Tá? Então vocês vejam que tem um produto. Né? Tem o fator u, que é o logaritmo de x, multiplicado pelo fator dv, que é 1 vezes dx. Então, qual vai ser o du? É a derivada do logaritmo vezes o dx. Qual é a derivada do logaritmo? 1 sobre x. Quem é o v? É a integral de 1 vezes dx, que é x, né? Por quê? Porque a gente está calculando o contrário da derivada, né? Para a integral de 1 é x. Por quê? Porque a derivada de x é 1. Então, esse exemplo é muito ilustrativo, né? De que, em certos casos, né, tu vai ter que usar um pouco da criatividade, digamos assim, né, para saber como montar e escolher ali as funções do u e dv, que é a diferencial de v. Então, ali a fórmula, ó, u vezes v, né? Então, a integral do logaritmo de x dx, u vezes v, ó, é logaritmo de x vezes x, tá? Mas é melhor escrever o x na frente para não dar confusão, tá? Então, é x vezes o logaritmo de x menos a integral v, que é x, vezes du. Tá? Então, simplifica, né? O x com o x, tá? Fica a integral de dx. Ou seja, é x ln de x menos x. Então, essa é a conclusão, tá, desse exercício. A integral do logaritmo é essa expressão. Ok, pessoal? Então, esses são os primeiros exemplos aqui. Tá? Vou encaminhar aqui para o encerramento da atividade de gravação. Então, na próxima terça-feira, a gente vai dar continuidade a estas técnicas de integração. Então, vocês vão ver aí que, pelas próximas aulas, né, a gente vai ver diferentes maneiras de serem calculadas essas primitivas, tá? Mas eu ainda, né,
lembro, né, e recomendo que vocês continuem tentando resolver exercícios, né, de modo paulatino. Bom, tem ali aqueles exercícios sobre cálculo de volumes, né, de sólido de revolução, tem os exercícios indicados de cálculo de áreas de regiões planas, certo? Vocês devem tentar continuar a realizar esses exercícios, juntamente com, agora, exercícios de cálculo de integração por partes. Né? Então, vocês podem fazer todas essas atividades simultaneamente. Eu vou encerrar aqui a gravação de hoje.